Graça e paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão da Quinta Profética. Aqui quem fala é o pastor Cleiton Senziani, você que não nos conhece, que talvez esteja nos acompanhando pela primeira vez. Nós somos a Igreja Metodista em Freguesia. É muito bom ter a sua presença acompanhando essa live conosco nesse momento. A Quinta Profética é um ambiente onde nós compartilhamos uma palavra de direcionamento para a nossa vida. Uma palavra que dará encaminhamentos para a nossa família, para a nossa vida profissional, para a nossa vida acadêmica, para a nossa vida espiritual, sentimental, todas as áreas da nossa vida. Porque nós cremos que a palavra do Senhor, ela é uma palavra revelada que atinge todas as áreas da vida de um ser humano. Essa palavra que nós compartilhamos aqui nas quintas-feiras não são apenas palavras para instruir você a como ser um bom religioso. Essas não são palavras para te ensinar a como ser um evangélico melhor, a como ser um religioso melhor. Não. A palavra que é compartilhada aqui, a palavra que é ministrada aqui, é para que você possa continuar crescendo em santidade diante de Deus. E nós entendemos, à luz da palavra do Senhor, que santidade, ela não é apenas vivida num ambiente religioso, dentro de um templo, numa programação, num evento, mas é uma obra operada pelo Espírito Santo de Deus que impacta a nossa vida em todas as áreas. Então, a palavra que eu quero compartilhar com você aqui nesse momento, nesse tempo de transmissão, nessa noite, você que nos acompanha, é uma palavra que vai te instruir a olhar para a sua vida por completo. Eu quero já lançar esse direcionamento a você nesse momento. Essa é uma palavra que você vai receber, que o Senhor vai ministrar no teu coração e que vai fazer com que você olhe a sua vida e faça uma avaliação dela. Eu fui tremendamente impactado por esse texto. Confesso a vocês que hoje eu acordei e os primeiros pensamentos já foram coisas que o Senhor veio trazendo à minha mente sobre essa palavra. Uma palavra que vai nos ensinar muito a respeito de grandes mudanças. Você que hoje olha para a sua vida e tem sonhado com mudanças em algumas áreas, que você tem detectado isso, eu quero dizer que o Senhor tem uma palavra para você nesse momento. Talvez você esteja nos acompanhando e não tenha expectativa de mudança na sua vida. Você simplesmente veio acompanhar a transmissão para saber o que vai ser ministrado, o que Deus vai falar, o que o pastor vai pregar, que palavra que vai ser lida. Eu quero dizer para você, se prepare para que você possa discernir, entender, identificar na sua vida áreas, situações, comportamentos, posturas, conduta que precisa ser reformada diante do Senhor. A palavra que eu tenho para você nesse momento, que o Senhor colocou no meu coração, é uma palavra de transformação. Então, que em nome de Jesus, você possa receber essa palavra com o seu coração aberto, com o seu coração preparado, e que você possa, mais do que apenas ouvir, praticar essa palavra, colocar ela em prática em áreas da sua vida que talvez até então estejam intocáveis, ou talvez áreas da sua vida que o Senhor já esteja trabalhando. Essa é uma palavra que vai te direcionar. E eu quero dizer ainda uma segunda coisa também. Essa é uma palavra que vai te abençoar como indivíduo, mas é uma palavra também que vai impactar sua família. Se você tem orado, tem buscado direcionamento de Deus a respeito de situações dentro da sua casa, situações dentro da sua família, situações no seu casamento, do seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seus irmãos, eu quero dizer para você, essa é uma palavra que vai te direcionar na área familiar também. É uma área que vai te direcionar em todas as áreas. E eu quero te preparar. Se prepare para essa palavra, para experimentar isso que Deus tem para você. Nós vamos orar antes de fazer a leitura do texto bíblico, mas antes eu quero te fazer um pedido. Você que chegou já agora na transmissão, não sei se você nos acompanha agora pelo YouTube ou pelo Facebook, estamos sendo transmitidos agora nessas duas plataformas às quintas-feiras. Eu quero te fazer um pedido. Compartilhe essa live nesse momento
com alguma pessoa que você conhece, ou um grupo familiar, um grupo de amigos, pessoas que você entende que precisam receber uma palavra de Deus nesse momento. Aquela pessoa que Deus colocar no teu coração, eu quero te dar essa oportunidade agora. Copie o link. Se você estiver pelo Facebook, dá para você fazer isso. Ou se você quiser só compartilhar no seu Facebook, compartilha. Se você estiver no YouTube, pega o link lá e compartilha. Compartilha essa transmissão nesse momento. Porque, amados, a palavra do Senhor, ela precisa ser semeada. Ela precisa alcançar o máximo de pessoas possível. Porque é palavra de vida. É palavra que pode mudar destino. É palavra que pode mudar a caminhada de uma pessoa, vida de famílias inteiras. Seja canal de bênção do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Você tem aí um momento para compartilhar o link dessa transmissão e que você possa, nesse momento, ouvir a voz de Deus. Aquela pessoa que Ele colocar no teu coração agora, abençoe essa pessoa, compartilhando o link dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, enquanto você vai compartilhando aí o link da transmissão, eu vou orar aqui pela sua vida, eu vou orar pela vida das pessoas que estão entrando, as pessoas que vão chegar, e que a palavra do Senhor seja ministrada com poder e autoridade nesse momento, em nome de Jesus. Deus Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de quinta profética, mais um momento, ó Pai, de palavra, de instrução, de direcionamento. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida que o Senhor tem me dado, pela oportunidade de me debruçar sobre a Tua palavra, buscar, Senhor, da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem para ministrar ao coração do Teu povo. Tamanha responsabilidade, Senhor, é falar e anunciar a Tua palavra, falar em nome do Senhor, a um povo que o Senhor ama, a um povo que foi comprado a preço de sangue. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa usar a minha vida, com todo temor e tremor na Tua presença, eu te peço isso, Senhor amado. Eu te peço pela vida de cada discípulo que nos acompanha nesse momento. Abençoa, Senhor, a casa deles, abençoa o trabalho deles, abençoa, Senhor, a vida íntima, pessoal, o secreto, aquilo que há no coração, Senhor, que só o Senhor e essa pessoa conhece. Eu te peço agora, ó Pai amado, que o Senhor possa tomar em Tuas mãos e que essa palavra, Senhor, ela venha de encontro, realmente, ó Pai, impactando as nossas estruturas, mexendo, ó Pai, com a nossa vida profundamente, e que nós possamos, Senhor, estar prontos a receber tudo que o Senhor tem para nós. Como diz em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo pregou, o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela recebesse tudo o que fosse ministrado sobre a vida dela. Eu te peço, ó Pai, abra o entendimento dos Teus filhos nesse momento. Abra o entendimento, ó Pai, daqueles que nos assistem, que ainda não Te conhecem. Senhor, que seja uma noite de revelação da Tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos e irmãs. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Abra aí a sua Bíblia comigo. Segunda Crônicas, capítulo 34, nós vamos ler a partir do versículo de número 1, texto da palavra do Senhor que vai nos mostrar um pouco da trajetória de um rei que foi muito importante na vida de Judá, um rei que foi levantado para ocupar uma posição aos 8 anos de idade. Imagina você ser governado por um rei criança, 8 anos de idade foi o momento da vida em que aquele rei subiu ao trono. Um rei que foi colocado por Deus ali com um propósito grandioso. Aquele rei não era apenas um homem que simplesmente chegou para ocupar uma posição. Aquele rei era uma promessa que Deus havia feito ao povo de Judá muitos anos antes, de um rei que faria grandes coisas no meio daquele povo. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 34, nós vamos ler aqui o versículo 1 e o versículo 2, é a história do rei Josias. A palavra do Senhor declara assim para nós: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia, somente até aqui.
Amados, o livro de Crônicas, a partir desse capítulo, começa a narrar a história do rei Josias, um rei que teve uma missão muito grande nas suas mãos. Mas antes de falar sobre a missão de Josias, eu quero te falar sobre o cenário que Josias encontrou diante de si quando subiu ao trono em Jerusalém para governar sobre toda Judá. Josias, ele é levantado por Deus, conforme nós lemos aqui, aos 8 anos de idade. E quando Josias sobe ao trono, certamente, por ser uma criança, Josias não tinha dimensão do estado que estava. Do estado que estava é bom, né? Mas enfim, você entendeu? Do estado que estava o território que ele governaria. A situação, meus amados, era calamitosa. O povo estava atravessando um momento de profunda crise, de profundo desvio. A situação estava muito precária espiritualmente, e não só espiritualmente, mas em todas as áreas que envolvia o povo de Judá. O povo de Judá estava desviado, podemos dizer isso. Era uma nação, era um povo que estava totalmente bagunçado em sua vida. E aí, de repente, no momento de crise, no momento de tremenda dificuldade, Deus levanta uma criança que sobe ao trono. Josias, aos 8 anos de idade, sobe naquelas condições, e ele não tinha noção daquilo que rodeava ele. Vai prestando bastante atenção em cada detalhe aqui do que eu for falando, porque você vai entender o porquê estar citando isso mais para frente. Pois bem, a situação vai caminhando, o tempo vai passando, e Josias, diz aqui nesse texto, governou por 31 anos. Passados 8 anos, desde que Josias subiu ao trono, olha o que a palavra diz aqui no versículo 3. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai. Somente até aqui. A gente viu nos 2 primeiros versículos que Josias, mesmo estando num ambiente como esse que eu falei para você, um ambiente de desvio, um ambiente de corrupção, um ambiente de crise, um ambiente de dificuldades das mais variadas, a palavra do Senhor diz nos 2 primeiros versículos que Josias foi um rei que andou nos caminhos do Senhor, o Deus de Davi, e não se desviou nem para a esquerda e nem para a direita. Nem para a direita e nem para a esquerda. Josias não se desviou. E ao 8º ano do seu reinado, a palavra do Senhor diz que Josias começa a buscar a Deus. Por volta dos seus 15 para 16 anos de idade, Josias passou a conhecer de fato o Deus que havia dado o trono a ele. Muito novo, Josias começou a buscar e conhecer o Deus que se revelou e deu o trono a Davi, o Deus que libertou o povo que ele governava, o Deus que deu a terra em que aquele povo estava, o Deus que abençoou para que aquele povo tivesse um templo para adorar ao Senhor, o Deus que livrou aquele povo de uma série de situações e perigos ao longo da história. Josias começa a conhecer a Deus, Josias começa a desenvolver um relacionamento com esse Deus. No 8º ano do seu reinado, as coisas começam a virar. E essa é uma chave muito importante na nossa vida, amados, porque quando nós estamos diante de uma situação de crise, diante de uma situação adversa, diante de uma situação em que parece impossível de ser resolvida, é preciso reconhecer, é preciso desfrutar de intimidade com Deus, é preciso desfrutar de relacionamento com Deus. E aí eu chego agora ao final do 3º versículo, que completa dizendo o seguinte, e no 10º, versículo 3, aí a segunda parte dele, e no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá, e das imagens de escultura e de fundição. A história de Josias, resumida nesses 3 primeiros versículos, nos revela um processo que todos nós precisamos atravessar na nossa vida. Há um momento na história em que nós estamos inseridos em determinados ambientes onde os problemas estão instalados, só que nós não nos damos conta que eles estão ali.
Talvez você comece agora a se lembrar na sua vida pessoal, na sua vida familiar, uma fase da sua vida em que você estava num ambiente extremamente difícil, num ambiente extremamente problemático, mas você não se dava conta disso. Você não se dava conta de que estava tudo bagunçado. Você estava feliz, você estava ambientado, ali era o seu ambiente. Só que chega um momento, a gente vai desenvolvendo, a gente vai crescendo, em que a gente começa a entender um pouco as coisas, a gente começa a perceber, a gente começa a reparar que determinadas coisas tem alguma coisa errada. Determinadas situações estão como não deveriam estar, estão estranhas. De repente, um relacionamento dentro de casa, você começa a reparar que tem alguma coisa esquisita. De repente, você começa a perceber que, um comportamento de um filho, um comportamento de um esposo, de uma esposa, de uma mãe, de um pai, tem alguma coisa fora do lugar. Esse é o momento que a gente começa a perceber. E Josias, voltando para a história de Josias, quando ele começa a crescer, certamente ele percebeu qual era o problema em Judá, qual era o problema em Jerusalém. Os altares que estavam erguidos a diversas divindades território afora. Uma bagunça espiritual, uma série de coisas fora do lugar. Josias começa a crescer e aquilo que na sua infância passava batido, ele começa a reparar, ele começa a perceber. E no 8º ano do seu reinado, ele começa a conhecer o Deus de Davi, e aquilo começa a ser evidenciado aos olhos de Josias. E eu quero já trazer uma primeira lição para você nessa palavra, em nome de Jesus. Receba ela aí no seu coração. É preciso que nós desenvolvamos um relacionamento com Deus na nossa vida, intimidade com Deus na nossa vida. Sabe por quê? A intimidade com Deus, ela abre os nossos olhos para coisas que estão destruindo a nossa vida e que muitas das vezes nós não percebemos, que passaram batidos ao longo de anos. A intimidade com Deus abre os nossos olhos. O relacionamento sério com Deus abre os nossos olhos. Eu vou te dizer uma coisa: ter relacionamento com Deus não é apenas frequentar reuniões religiosas. Ter um relacionamento com Deus não é apenas bater cartão na igreja. Ter um relacionamento com Deus não é apenas viver essa vida religiosa morna, fria. Ter um relacionamento com Deus é reconhecer de fato que Ele é Senhor e que Ele é Salvador da nossa vida. Que Ele é Senhor e que, portanto, Ele governa, Ele tem autoridade, Ele é Deus. E Salvador, porque Ele tem poder para me tirar de tudo aquilo que me oprime. Ele tem poder para me tirar de tudo aquilo que me aprisiona. Ele é Salvador, Senhor e Salvador. Quando eu desenvolvo um relacionamento sério de verdade com Deus, eu escancaro o meu coração, eu escancaro a minha vida para o seguinte: tem muita coisa fora do lugar. Senhor, conserte a minha vida. Senhor, me salva, porque sozinho eu não vou conseguir. Josias, quando começa a desenvolver um relacionamento com Deus, no 8º ano do seu reinado, repito, as coisas começam a aparecer. Deixa eu te falar algo. Muitos daqueles altares que estavam erguidos diante dos olhos de Josias, estavam ali não há um dia, não há um ano, não há 10 anos. Muitos daqueles altares estavam ali já por gerações. Gerações se passaram e aqueles altares continuaram a estar ali edificados. Por que eu estou dizendo isso? Talvez você hoje esteja lidando com coisas e situações na sua vida que tem te matado, que tem roubado a sua alegria, que tem minado as suas forças, que tem quebrado com a sua família, que tem quebrado com o seu relacionamento, com o seu cônjuge, com seus filhos, que tem quebrado relacionamentos de diversas ordens que são importantes para você, coisas que têm te afastado de pessoas, coisas que têm te deprimido, coisas que têm arrasado a sua vida, porque vem de gerações em gerações e aquilo vai sendo aceito, aquilo vai sendo aprovado, vai passando de um pai para um filho, vai passando de uma mãe para uma filha, um comportamento, e aquilo vai sendo aceito, aquilo vai sendo abraçado, mas aquilo é um veneno que tem destruído gerações e que faz parte hoje da sua vida e que você ainda não rejeitou, você ainda não lançou fora, você não entregou nas mãos do Senhor. Determinados comportamentos e traumas que vão sendo transmitidos de geração em geração.
Aqueles altares que estavam em Judá representam uma série de coisas na nossa vida hoje, que tem destruído famílias em gerações, e que talvez hoje esteja destruindo a sua família, porque são altares a deuses estranhos. Quando eu falo deuses, eu não digo apenas imagens de escultura, eu digo ídolos do coração. Nosso coração é uma verdadeira fábrica de ídolos, se a gente não perceber. A ganância, o amor ao dinheiro tem matado famílias. As brigas, as confusões, o egoísmo tem matado famílias. A imoralidade, a falta de amor, a falta de honra. Às vezes, amados, você habita em um lugar onde a sua família, onde os seus pais, os seus avós, se acostumaram a viver num ambiente bélico, se acostumaram a viver num ambiente onde ninguém honra ninguém, onde todo mundo pensa primeiro em si mesmo. E talvez você esteja trazendo isso para a sua vida hoje. O Senhor nessa noite abre os seus olhos. E aí, conforme eu falei no início dessa transmissão, pare agora um momento, comece a olhar para a sua vida e perceba, em nome de Jesus, o que é que está erguido hoje na sua vida. O que é que está estabelecido hoje na sua vida, que não era para estar. Pensa aí. Talvez hoje você tenha se tornado uma pessoa extremamente raivosa, uma pessoa extremamente ciumenta, uma pessoa extremamente ressentida, uma pessoa gananciosa, uma pessoa que só pensa em si mesmo, uma pessoa que talvez, muito pelo contrário, não pensa em si mesmo. E isso vem gerando uma série de feridas no seu coração. Isso são altares que precisam ser derrubados hoje na sua vida. E isso só é percebido, meu irmão e minha irmã, quando a palavra de Deus é pregada, quando Deus fala ao nosso coração, quando a gente desperta um relacionamento com Ele sincero e verdadeiro. Quando a gente escancara o nosso coração e reconhece, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, não dá para continuar desse jeito, não dá para continuar dessa maneira. Não dá para continuar a levar a vida dessa forma. Josias teve os seus olhos abertos quando ele passa a se desenvolver diante do Senhor em um relacionamento. É preciso desenvolver um relacionamento com Deus, para que os nossos olhos sejam abertos. Caminhe com Deus, meu irmão e minha irmã. Caminhar com Deus está muito além de religião, está muito além de ser um religioso, de datas comemorativas. Caminhar com Deus vai muito além do que ir na igreja no Natal, do que ir na igreja na Páscoa, de ir em ambientes e momentos especiais apenas. É cotidiano, é desenvolvido, oração, leitura da palavra, comunhão com outros irmãos, irmãs que vão edificar a sua vida, que vão te aconselhar e que talvez você vai aconselhar eles. É comunhão com Deus e com os seus irmãos, com pessoas. A gente precisa, amados, urgentemente, se atentar a isso. Nós vivemos uma geração em que considera Deus algo ultrapassado. Deus como alguém que aprisiona. O que é servir a Deus? Não, servir a Deus é só proibição. Visões muito rasas. Servir a Deus, como eles falam, é ser preconceituoso. É ser isso, é ser aquilo. Não caia nesse engano. Experimente caminhar com Deus. Experimente viver isso na sua vida para que seus olhos sejam abertos. Lá no livro de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15, a palavra vai falar sobre as raposinhas. Pequenas raposinhas que causam grandes estragos. Talvez hoje o que esteja causando grande estrago na sua vida, na sua família, sejam pequenas coisas, pequenas palavras, reações, pequenos comportamentos que vai passando batido aqui, vai passando batido ali, que vão destruindo pouco a pouco.
Talvez o que esteja destruindo a sua vida hoje são pequenas coisas, olhares, ouvidos, pensamentos, sentimentos. E eu vou falar uma coisa para você. Essas coisas, quando vão entrando no nosso coração, elas vão gerando prisões. O Senhor quer abrir os seus olhos. Acompanhe comigo mais uma vez aqui o versículo 3. Versículo 3 que diz assim, vou ler de novo. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. 8º ano, Josias teve seus olhos abertos. Josias identificou o que estava errado. 8º ano. 12º ano, Josias opera aquilo que a palavra chama de uma grande reforma no meio de Judá. Josias, entre o 8º ano e o 12º, desenvolve um relacionamento com Deus. Josias, entre o 8º ano e o 12º, aprende, recebe revelação, recebe palavra, e aquilo vai trabalhando no coração de Josias de uma tal maneira que ao chegar ao 12º ano, Josias põe a mão na obra. Josias começa a fazer o que precisa ser feito. Josias começa a arrancar os altares. Josias começa a purificar a cidade. Josias começa a purificar a nação. Diz a palavra do Senhor que Josias reúne o povo, faz uma renovação de votos com aquele povo. O povo se reconcilia com Deus e a nação inteira é purificada por aquilo que Deus fez através da vida de Josias. Lembra que eu falei aqui de processo? Lembra que eu falei aqui de um tempo, um período? Há um momento que não pode passar batido, que é de desenvolver relacionamento com Deus, de conhecer a Deus. E saiba de uma coisa, quando você começa a desenvolver esse relacionamento, vai chegar a hora em que esses altares serão arrancados. Vai chegar a hora em que essas mazelas que têm arruinado o seu coração, que têm destruído a sua vida, que têm te trazido tristezas profundas, isso vai ser arrancado, isso vai ser destruído, isso vai ser tirado do seu coração e você vai experimentar a vida abundante que Deus tem para você. Deus vai te libertar desses pensamentos que tem vindo à sua mente para colocar fim à sua própria vida. Deus vai vir e tratar nas suas emoções, tirando aquilo que tem minado e destruído o seu lar, destruído a sua vida. Vai chegar o momento, chegou o 12º ano do reinado daquele homem, em que ele começou a tirar. Deus mostrou, Deus escancarou diante dos seus olhos. E 4 anos depois, Josias começa uma grande reforma. A gente recentemente comemorou, mais um aniversário da Reforma Protestante. O que é uma reforma? O que é uma reforma na nossa casa? Uma reforma na igreja? O que é uma reforma? Reforma é quando eu identifico coisas que estão se arruinando, coisas que estão fora do seu lugar, coisas que estão bagunçadas. E então eu começo a consertar, eu começo a colocar de volta no lugar, eu começo a jogar fora. Reforma é transformação. Aquilo que estava caminhando para a ruína, agora começa a ser transformado para ter vida longa. Segundo ponto, então, dessa mensagem, o primeiro, lembra? Relacionamento com Deus abre os nossos olhos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Deus te dará forças. Deus vai operar na sua vida as transformações que Ele tem para realizar. O maior interessado na transformação que precisa acontecer no seu coração, na sua família, na sua vida, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Às vezes a gente fica angustiado porque tem coisas fora do lugar e a gente sabe nem por onde começar. Meu Deus, a minha vida está uma bagunça.
Meu Deus, o meu casamento está uma bagunça. Meu Deus, o meu relacionamento com os meus filhos está de ponta cabeça. Meu Deus, a minha casa está uma coisa de louco. Senhor, eu não sei por onde eu começo, é tanta coisa. Começa se relacionando com Deus. Começa aprofundando o seu relacionamento com Deus. Talvez você hoje esteja aqui me assistindo, você já tenha anos de caminhada com Deus, e a palavra hoje te diz para você aprofundar esse relacionamento. Porque às vezes, amados, vai passando o tempo e a gente vai acumulando não mais experiências, a gente vai acumulando só tempo. Às vezes vai passando anos de caminhada com Deus e ao invés de a gente acumular experiências com Ele, a gente passa a acumular apenas quilometragem, tempo. Ah, quanto tempo você tem de convertido? Ah, eu tenho 20 anos. Ah, eu tenho 10 anos. Ah, eu tenho 5 anos. As experiências ficaram lá atrás. Já não acontece mais nada. Deus quer que você se aprofunde nesse relacionamento, para que você possa continuar a experimentar a transformação em você, e você também ser agente abençoador e transformador na vida de outros, na vida da sua família. Se você é um homem, uma mulher de Deus, você precisa ser uma coluna de oração, de fé na tua casa. Não podemos ficar passando essa bola para outros. Aquela responsabilidade que é nossa, como homens e mulheres de Deus. É preciso se aprofundar, é preciso sair do raso, é preciso sair dessa condição morna que às vezes a gente acaba entrando. Chega de somar apenas tempo. Deus vai nos dar condições, Deus vai agir na nossa vida, para que as transformações aconteçam. Não se preocupe com aquilo que você tem que fazer lá na frente. Faça o que tem que ser feito agora. Às vezes a gente fica angustiado porque, esses dias eu até tive a oportunidade de conversar a respeito desse assunto com uma pessoa, sobre perdão, e às vezes a gente fica angustiado com aquilo que tem que acontecer lá na frente. Só que não se preocupe com o que vai acontecer lá, se preocupe com os passos que você tem que dar agora. Às vezes a gente fica numa situação complicada e acaba largando tudo porque a gente já está preocupado com o que vai fazer lá na frente. Um passo de cada vez. Encerro essa palavra deixando essa palavra de esperança para você. Descanse em Deus e desenvolva um relacionamento com Ele. Talvez determinadas transformações na sua vida vão demorar meses, dias, quem sabe anos, mas Deus vai fazer. No caso de Josias, teve um período, entre o 8º ano do reinado até o 12º ano, foi um período de conhecer Deus, de se aprofundar com Deus, um passo de cada vez. Quero orar com você nesse momento, quero convidar você a fechar os seus olhos, se você puder nesse momento, onde quer que você esteja. E eu quero que você medite agora na sua vida, que o Senhor abra os seus olhos espirituais nesse momento. Você comece agora a meditar a respeito o que precisa ser transformado. Que áreas da sua vida que precisam ser tocadas, altares que estão aí já por gerações, coisas que você recebeu de seus pais, coisas que você recebeu por conta de uma violência sofrida, coisas que você recebeu por conta de uma mágoa muito grande, de um abandono, coisas que você trouxe para a sua vida, de repente a partir de uma conquista, de repente um momento de alegria, de conquista, de sucesso, trouxe uma alegria contaminada ao seu coração. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Senhor, eu apresento diante de Ti a vida de cada homem e mulher que nos acompanha nesse momento. Obrigado, ó Pai, por essa palavra, e eu te peço agora que em nome de Jesus, o Senhor possa agora, Senhor, tocar no coração dessa vida, tocar no coração dessa pessoa e operar, Senhor, uma obra como nós vimos aqui em Josias, um rei que foi levantado novo, que durante muito tempo não percebeu muitas coisas que haviam de errado na nação, mas chegou o momento em que Josias conheceu o Senhor. Quando Josias conheceu o Senhor, seus olhos foram abertos. Quando Josias conheceu o Senhor, ele passou a notar tudo que estava fora do lugar.
E ao 12º ano, depois de 4 anos de relacionamento contigo, Josias começou a ver a transformação. Josias começou a viver a transformação. Josias começou a operar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Senhor, toca nas famílias nesse momento, casamentos, relacionamentos, pais e filhos. Mostre, Senhor, aos seus filhos e filhas aquilo que precisa ser mudado. De repente há um pedido de perdão, de repente há uma conversa, de repente, ó Pai, é um momento de colocar as coisas no lugar. De repente, Senhor, é o momento de dar um abraço. De repente é o momento de rejeitar sentimentos, lançar fora pensamentos. Mostra agora, Senhor, e opera essa transformação em nome de Jesus. Abençoa as famílias, Senhor amado. Abençoa aqueles que estão enfermos. Abençoe aqueles que estão em crise, aqueles que estão desempregados. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão sofrendo, ó Pai, a perda de pessoas queridas. Ó Senhor, nos ajude, nos dê sabedoria, nos abençoe, Senhor, com aquilo que precisamos. Seja, Senhor, conosco. Ó Pai, nós temos vivido tempos muito difíceis, mas nós cremos, Senhor, como Josias experimentou, nós cremos, Pai, nós cremos na transformação que o Senhor pode operar. Age em nós, Senhor. É a oração que fazemos, te pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos e irmãs, que o Senhor possa continuar te abençoando. Medite depois nessa palavra, medite depois naquilo que o Senhor ministrou a você nesse momento e que esse texto, essa passagem da vida do rei Josias, ela possa continuar ecoando no seu coração, que ela possa continuar instruindo você e que você veja essas transformações na sua vida em nome de Jesus. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você possa experimentar ainda mais todas as promessas de Deus para você. Sua família é um projeto de Deus. Sua vida é importante para Deus. Não jogue os pontos, não desista, continue na caminhada em nome de Jesus. Amém, amados? Lembrando, uns avisos importantes antes de orarmos encerrando. Próximo domingo, culto presencial aqui na IMEFRE, a partir das 9 horas da manhã e também às 19 horas. Você que quiser vir nos fazer uma visita, o endereço da nossa igreja é Rua Timboaçu, número 143, Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Venha nos fazer uma visita, venha nos conhecer. Vai ser uma honra poder conhecer você. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode comentar aqui no vídeo, você pode mandar uma mensagem na nossa página no Facebook, você pode mandar uma mensagem no nosso Instagram. Nós temos aí canais para poder falar com você. Nós queremos te conhecer. Vai ser uma honra poder te abraçar, poder te receber. Então, domingo agora, 9 horas da manhã e 19 horas, culto presencial, transmissão no YouTube. A partir das 19 horas à noite vai ser transmitido então o culto do domingo e na terça-feira que vem nós teremos também aí mais uma aula da nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Juízes e aproveite esse tempo para estudar. A primeira aula está disponível no YouTube da nossa igreja, lá no canal Igreja Metodista em Freguesia. Você pode assistir a primeira aula, acompanhe as aulas, amados. Assista, anote, passe a conhecer mais a palavra de Deus, receba lições que vão edificar você. Tudo está sendo preparado com muito carinho para que você possa ser edificado e abençoado. Amém? Se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa e que você possa ter muito testemunho para contar das transformações que Deus vai fazer na sua vida. Não desista, não fique ansioso, confie no Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um restante de semana abençoado em nome de Jesus. Pai, eu te peço mais uma vez por cada pessoa que nos assiste. Muito obrigado, ó Pai, por cada homem, mulher, discípulo, discípula do Senhor que separou esse período para ouvir a Tua palavra e ser edificado por ela. Seja conosco, Senhor. Abençoe a nossa caminhada, abençoe a nossa família e nos dê sabedoria. Nos dê, Senhor, discernimento espiritual
e que a gente possa, Senhor, ter humildade diante de Ti, para ter um coração quebrantado, para ter um coração sensível ao Seu ensino, à Sua instrução. Entregamos esse tempo nas Tuas mãos, Te pedimos a Tua bênção, Senhor amado. Em nome de Jesus, tenhamos um final de semana abençoado e que possamos, ó Pai, continuar caminhando contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Amém, amém e amém.